Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2, passada na terça-feira, dia 23/3. Vamos lá, primeira questão. Observe as medidas dos lados e dos ângulos internos indicados em cada polígono e assinale se o polígono é regular ou não regular. Então, para que um polígono seja regular, ele tem que ter todas as medidas dos seus ângulos iguais e todas as medidas dos seus lados iguais. Então, a gente vai analisar e dizer se é regular ou não regular. Então, a gente vê aqui que a medida desse lado é 2 centímetros, 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 desse lado é 3 e desse outro lado é 3. Então, aqui a gente já conseguiu verificar que tem lados com medidas diferentes. Todos os ângulos são iguais, porém, tem lados com medidas diferentes. Logo, esse polígono, ele não é regular. Então, você marca o X aí, não regular. Vamos para o item B. No item B, todos os ângulos são iguais. Todos os lados também são iguais. Ó. As medidas dos lados todos são 2,5 centímetros e todos os ângulos são 108 graus. Então, sim, esse polígono é regular. Então, você marca um X aí, irregular. No item C. No item C, eu tenho que todos os ângulos são 60 graus e todos os lados medem 3,8 centímetros. Então, ele também é um polígono regular. Marca um X aí em regular. No item D, eu tenho que os ângulos são diferentes, porque eu tenho 70 graus e tenho 110 graus. Todos os lados são iguais, mas tem ângulos diferentes, então ele não pode ser regular. Então, marca um X aí em não regular, tá? Só pode ser regular se todos os ângulos forem iguais e todos os lados também forem iguais, ou seja, tiverem a mesma medida. Então, vamos para a questão 3. Calcule a medida dos ângulos internos de cada polígono regular. Então, eu quero calcular a medida de cada ângulo interno que está dentro do polígono. Para isso, a gente sabe calcular a soma das medidas de todos os ângulos internos de um polígono, sabe? Que é S igual a N menos 2 vezes 180. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a soma de todos os ângulos de cada um desses polígonos. E para encontrar a medida de cada ângulo interno, como todos os ângulos são iguais, a gente divide pela quantidade de ângulos que esse polígono tem. Ele tem 9 lados, logo ele vai ter 9 ângulos, né? Então, vamos lá, como é que vai ficar? Substituindo na fórmula. N é o número de lados do polígono, que são 9, então vai ficar 9 menos 2 vezes 180. 9 menos 2 é 8, 8 vezes 180 dá 1.260. Esse 1.260 é todos os ângulos, a soma de todos os ângulos. E eu quero descobrir a soma dos ângulos internos, lembrando que eles são iguais. Se eu descobrir a medida de um, eu descubro a medida de todos. Então, eu vou pegar a soma de todos os ângulos, que é 1.260, dividir pela quantidade de ângulos, que é 9, que dá 140 graus. Logo, a medida dos ângulos internos do polígono A é 140 graus, ok? Vamos para o item B. Vou usar a mesma fórmula, S é igual a N menos 2 vezes 180, onde N é o número de lados do polígono, que é 10, então vai ficar 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2 é 8, 8 vezes 180 dá 1.440. E aí eu vou pegar esse 1.440, que é a soma de todos os ângulos internos, e dividir pela quantidade de ângulos, que é 10. Então, vai dar 144 graus. Então, os ângulos internos desse polígono B é 144 graus. Vou fazer a mesma coisa com o item C. Substituo na fórmula S igual a N menos 2 vezes 180. N, né, vai ser o número de lados do polígono, que é 12. Vai ficar 12 menos 2 vezes 180. 12 menos 2 é 10. 10 vezes 180 dá 1.800 graus. Divido pela quantidade de ângulos, que é 12 também. Então, vai dar 1.800 dividido por 12, que dá 150 graus. Então, cada ângulo interno mede 150 graus. No item D, o polígono tem 15 lados. Então, eu vou substituir na fórmula. S é igual a N menos 2 vezes 180. Vai ficar S é igual a 15 menos 2 vezes 180. 15 menos 2 é 13. 13 vezes 180 dá 2.340. Então, vou pegar a soma dos lados, dos ângulos, que é 2.340, dividir pela quantidade de ângulos, que é 15, que vai dar 156. Então, o polígono D tem 156 graus. Vamos para a questão 4. Determine o valor aproximado do ângulo externo X no heptágono regular que a Juliana desenhou. Lembrando que eu quero calcular o valor do X, que é externo ao polígono,
né? Que é um heptógono. Lembrando que a soma de todos os ângulos externos de um polígono é 360 graus. Então, basta fazer o quê? Pegar 360 e dividir pela quantidade de lados, que é a mesma coisa que a quantidade de ângulos que esse polígono tem, que é 7. Então, 360 dividido por 7 dá aproximadamente 51 graus. Então, simples assim. Vamos para a questão 5 agora, né? Que é já na outra partezinha da folha de vocês. Efetue os cálculos necessários para determinar a medida de cada ângulo interno nos polígonos. Aí aqui a gente tem o polígono A, o polígono B, o polígono C e o polígono D. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a soma dos ângulos internos, tá? Então, como é que a gente faz? A formulazinha, S é igual a N menos 2 vezes 180. Esse polígono e esse outro polígono aqui, C, eles possuem 6 lados. Então, vai ficar 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é 4, 4 vezes 180 dá 720. Então, ambos, a soma dos dos ângulos internos é 720. Já no item B, a soma dos ângulos internos vai ser o C e o D tem o B, perdão, tem 5 lados e o D tem 4 lados. Então, vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 dá 540. Então, a soma dos ângulos internos é 540. No item D, vai ficar 4 menos 2 vezes 180, 4 menos 2 é 2, 2 vezes 180 dá 360. Então, a soma dos ângulos internos é 360. Tá? Então, vamos lá ao que a gente realmente tem que descobrir, que é o valor, né, a medida de cada ângulo. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar, montar a expressão do primeiro grau, a equação do primeiro grau, né, e resolver. Que é encontrar o valor de x para substituir em cada ângulo e encontrar o valor deles. Então, como é que a gente vai fazer? Eu já sei que a soma desses ângulos todos é igual a 720 graus. Então, o que a gente vai fazer? O ângulo N é 90 graus. Fica 90 mais 3x sobre 2 menos 15, mais x mais 3, mais x mais 5, mais 3x sobre 2 menos 3, mais 3x sobre 2 menos 10 igual a 720. Vamos ver como é que vai ficar? Então, vai ficar dessa seguinte forma. 90 mais 3x sobre 2 menos 10, mais 3x sobre 2 menos 3, mais x mais 5, mais x mais 3, mais 3x sobre 2 menos 15, igual a 720, que é a soma dos ângulos internos. A gente tem que botar dentro do parênteses? Tem sim, por questão de organização e porque também você vai precisar fazer o jogo de sinal. Então, eu vou aqui já colocar organizado os valores referentes a x, que são fracionários e que estão se somando. Que é quem, ó? 3 meios, 3 meios e 3 meios. Então, já faço o jogo de sinal. Mais com mais dá mais com mais vai dar mais, e mais com mais vai dar mais. Então, vai ficar 3 meios, 3x, né? Na verdade, não é 3 meios, 3x sobre 2. 3x sobre 2, mais 3x sobre 2. Agora, eu vou colocar os x, ó. Mais com mais dá mais, então fica mais x, mais com mais dá mais x. Agora, eu vou colocar o valor numérico, então vai ficar mais 90, mais com menos dá menos, então fica menos 10, mais com menos dá menos, então fica menos 3, mais com mais dá mais, então fica mais 5, mais com mais dá mais, então fica mais 3, mais com menos dá menos, então fica menos 15, igual a 720. Então, vou somar quem eu posso somar aqui. Esses 3 valores fracionários aqui eu posso somar porque os denominadores são iguais. Então, repito o denominador e somo o numerador. Fica 3x mais 3x mais 3x, que dá um 9x. Já o x eu posso somar com o próprio x. X com x, 2x. 90 menos 10 dá mais 80. Menos 3 mais 3 cancela, fica mais 5 menos 15, que é igual a 720. Então, vai ficar 9,5 sobre 9x sobre 2, mais 2x, 80 mais 5 dá 85, menos 15, igual a 720. Repito, 9x sobre 2, mais 2x, faço 85 menos 15, que dá mais 70, igual a 720. Repito, 9x sobre 2, mais 2x, passo 70 para o segundo membro, que ele vai negativo, fica menos 70 graus.
Então, repito de novo, 9x sobre 2 mais 2x, 720 menos 70 graus dá 650 graus. Agora, eu vou tirar o MMC, ó, de 1 e 2. Quando não tem ninguém, é como se fosse 1, que dá o próprio 2. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 9x dá 9x. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2x dá 4x. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 650 dá 1.300 graus. Cancelo 2. 9x mais 4x, 13x, igual a 1.300 graus. Agora, o 13 vai passar dividindo 1.300. Então, x é igual a 1.300 dividido por 13. X é igual a 100. Descobri o valor de x, que é 100. Agora, eu vou substituir e descobrir o valor dos ângulos. Vou começar pelo ângulo N, tá? O ângulo N, ele possui um ângulo de 90 graus. Ah, tia, mas não está escrito 90 graus, mas tem a representação do ângulo de 90 graus. Então, ele é 90 graus. Agora, a gente vai calcular o ângulo O. O ângulo O, ele é 3x sobre 2 menos 10. Então, eu vou substituir o x por 100. Vai ficar 3 vezes 100, dá 300. Dividido por 2, que dá 150, menos 10, que dá 140 graus. Então, o ângulo O é 140. Vamos para o ângulo J. O ângulo J é 3x sobre 2 menos 3. Eu vou substituir o x por 100. Então, vai ficar 3 vezes 100, dá 300, dividido por 2, que dá 150, menos 3, que dá 147 graus. Vamos para o ângulo K, que é x mais 5. Então, vai ficar 100 mais 5, que dá 105 graus. O ângulo L é x mais 3. Então, vai ficar 100 mais 3, que é 103 graus. O ângulo M é 3x sobre 2 menos 15. Então, vai ficar 3 vezes 100, que dá 300, dividido por 2, que dá 150, menos 15, que dá 135 graus. Então, a gente descobriu, assim, o valor do ângulo N, do ângulo O, do ângulo J, do ângulo K, do ângulo L e do ângulo M. Agora, a gente vai para o item B. No item B, a gente tem essa formação aqui, e a soma dos ângulos é igual a 540 graus. Então, a gente vai montar a equação do primeiro grau e resolver. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2x mais 5, mais 7x mais 10, mais 4x mais 8, mais 5x, mais 8x menos 3 é igual a 540 graus. Eu vou aqui agrupar todos os valores que tem x e os valores numéricos. Então, vai ficar 2x, faço o jogo de sinal, mais com mais dá mais 7x, mais com mais dá mais 4x, mais 5x, mais com mais dá mais 8x. Agora, eu vou usar os valores numéricos. Fica mais 5, mais com mais dá mais 10, mais com mais dá mais 8, mais com menos dá menos 3, igual a 540. Então, 2x mais 7x, mais 4x, mais 5x, mais 8x dá 26x. 5 mais 10 mais 8 menos 3 dá mais 20, igual a 540. Então, fica 26x igual a 540 menos 20. 26x é igual a 520. X é igual a 520 dividido por 26. X será igual a 20. Então, x é igual a 20 graus, ok? Agora, a gente vai substituir e encontrar o valor de cada ângulo. A, B, C, D e E. O ângulo A é 7 vezes x mais 10, então vai ficar 7 vezes 20 mais 10, que dá 150. O ângulo B é 4 vezes x mais 8, então fica 4 vezes 20 mais 8, que dá 88. O ângulo C é 4 vezes x, então fica 5 vezes 20, que dá 100. O ângulo D é 8 vezes x menos 3, então fica 8 vezes 20 menos 3, que dá 157. O ângulo E é 2 vezes 20, né, que é o 20 é o x, mais 5, que dá 145, não, que dá 45. Então, o ângulo A 150, B 88 graus, C 100 graus, D 157 graus e E 45 graus. Vamos para o item C. No item C, a soma dos ângulos internos também é 720, então a gente vai montar e resolver. Então, fica 3x menos 15 mais 4x, mais 3x menos 5, mais 4x, mais 135, mais x mais 80, igual a 720. Vou agrupar aqui os valores
referente a x e depois os valores numéricos. Vai ficar 3x mais 4x mais 3x mais 4x mais x, menos 15 menos 5 mais 135 mais 80 igual a 720. Somando aqui, 3x mais 4x mais 3x mais 4x mais x dá 15x. Menos 15 menos 5 dá menos 20. Mais 135 mais 80 dá 195, igual a 720. Então, fica 15x igual a 720 menos 195. 15x é igual a 525. X é igual a 525 dividido por 15. X é igual a 35. Descobrir o valor de x, vou encontrar o valor dos ângulos. O ângulo O é 3 vezes x menos 15, então fica 3 vezes 35 menos 15, que dá 90 graus. O ângulo P é 4 vezes x, fica 4 vezes 35, que dá 140. O ângulo Q é 3 vezes x menos 5, então fica 3 vezes 35 menos 5, que dá 100 graus. O ângulo R, ele é a mesma coisa do ângulo P, 4x, então dá 140 também. O ângulo S, ele é 135, já tá lá. E o ângulo T é x mais 80, que é 35 mais 80, que dá 105 graus. Descobri o valor assim de cada um, 90, 140, 100, 140, 135 e 115. Agora a gente vai para o item D. O item D, a soma dos ângulos internos dá 360, então vamos montar a expressão. 8x menos 1 mais 90 mais 9x mais 7 mais 5x igual a 360. Vou agrupar os valores de x, então fica 8x mais 9x mais 5x, mais 90 mais 7 menos 1, igual a 360. 8x mais 9x mais 5x dá 22x, 90 mais 7 menos 1 dá 96, passa para o outro lado, menos 96. Então, fica 22x igual a 264, x é igual a 264 dividido por 22, x é igual a 12. Então, o item F vai ficar 8 vezes x, que é 12 menos 1, que dá 95. O item G é 90. O ângulo G é 90. O ângulo H é 9 vezes x, que fica 9 vezes 2 mais 7, que dá 115 graus. O ângulo I é 5 vezes x, que é 5 vezes 12, que dá 60 graus. Então, fica 95, 90, 115 e 60 graus. Vamos para a última questão aqui, que é a questão de número 6. Observe a imagem do pentágono ao lado. Qual é a soma das medidas dos ângulos indicados na imagem? Então, aqui eu quero a soma das medidas desses ângulos aqui, ó. Desses 3 ângulos aqui. A soma desses 3 ângulos aqui será igual a 180 graus. Aí, no item B, escreva um texto explicando a estratégia que você usou para resolver essa atividade. Então, essa aqui você vai escrever qual foi a estratégia que você utilizou. Isso aqui é pessoal, tá? Ok?